é você em sua essência mais profunda? Essa pergunta, à primeira vista tão simples, exige um mergulho que poucos se atrevem a fazer. E para respondê-la com verdade, seria preciso ter atravessado todos os véus da aparência, da ilusão e da autoimagem criada para agradar os outros e chegado ao núcleo puro da própria alma. Exige desapegar-se do personagem social, das máscaras, dos papéis atribuídos por uma sociedade que valoriza mais o parecer do que o ser. Exige um encontro honesto com tudo aquilo que é real, eterno e silenciosamente presente no fundo de cada ser humano. A tentativa de responder a essa pergunta exige humildade, coragem e profundidade. Não se trata de um exercício intelectual, mas de um processo vivencial e espiritual. Quem olha de fora pode até duvidar que exista algo além do corpo e da mente, mas quem já ousou olhar para dentro, quem já enfrentou a escuridão da própria alma, sabe que há mais, muito mais do que os olhos podem ver. Na natureza, tudo tem um propósito. Cada elemento cumpre uma função, cada ser ocupa um espaço que sustenta o equilíbrio do todo. As árvores, por exemplo, elas não estão ali à toa. Elas purificam o ar, realizam a fotossíntese, sustentam a cadeia alimentar, protegem o solo e acolhem inúmeras formas de vida. Elas existem em um ciclo de troca com o ambiente. Recebem e devolvem, nunca apenas consomem. Assim também os animais, guiados por seus instintos mais puros, cumprem papéis essenciais no ciclo da vida. Eles matam para sobreviver, jamais por prazer. Não acumulam, não desperdiçam, são expressões puras de harmonia com o todo. Mas e o ser humano? Qual seria o papel do ser humano dentro desse grande organismo chamado Terra? Se tudo que existe tem um sentido, por que haveria o ser humano de ser uma exceção? Se a planta oferece trocas químicas e o animal oferece instintos de preservação, o que cabe ao homem oferecer ao mundo? Grandes mestres de diversas tradições, tanto do Ocidente quanto do Oriente, sempre afirmaram que o ser humano nasceu para algo mais, que a sua função vai além da sobrevivência, que a sua missão envolve contribuir com valores, virtudes e sabedoria, porque o ser humano não apenas vive, ele interfere, ele transforma e constrói ou destrói. A mesma inteligência que cura também pode ferir. A mesma capacidade de pensar que nos leva à arte, à filosofia, à justiça, também pode nos levar à ganância, à dominação e às guerras. É justamente essa ambivalência que torna a consciência humana tão importante. Um ser humano sem consciência se torna o predador mais perigoso do planeta, um consumidor insaciável, um acumulador de recursos que devasta sem pensar, um corpo com cérebro, mas sem alma, um vazio que busca se preencher de coisas e sem jamais encontrar sentido. Por outro lado, quando o ser humano desperta para si mesmo, quando passa a buscar um ideal de evolução e se compromete com o bem, a sua presença se torna pacificadora, a sua existência se torna cura e ele deixa de ser um peso para o mundo para passar a ser um apoio para a vida. Ele ajuda o fluxo da existência a seguir seu curso natural. Ele serve, ele floresce, ele inspira. Imagine a humanidade como uma grande pirâmide. Na base, milhões de caminhos, profissões, tarefas, estilo de vida, sonhos e projetos. Mas no topo, um só ideal: se tornar melhor, tornar-se mais virtuoso, mais consciente, mais desperto. Essa deveria ser a meta comum de todos os seres humanos. O trabalho, a arte, a ciência, a política, a espiritualidade, tudo deveria servir a este propósito maior de elevação interior. Dentro dessa escalada, algumas virtudes se destacam. Platão dizia que a ideia do bem era a
mais elevada de todas. O bem, quando se encontra com a dor, se transforma em compaixão. Quando se depara com o caos, se manifesta como justiça. Quando toca a ignorância, se expressa com sabedoria. O bem é a fonte de onde brotam todas as outras virtudes. É ele que as organiza e harmoniza. É ele que as humaniza. Mas há uma sutileza. Nem toda virtude sozinha é automaticamente boa. Organização, por exemplo, é uma virtude, mas o crime organizado é uma das maiores ameaças ao bem comum. Lealdade também é uma virtude, mas uma máfia leal a si mesma pode ser mais poderosa e destrutiva do que uma desorganizada. Até a coragem pode ser usada para crueldade. Por isso, como dizia Kant, só há uma virtude que é incondicionalmente boa: a boa vontade. É a boa vontade que dá direção a todas as outras virtudes. É ela que determina se o que fazemos é de fato virtuoso ou apenas uma aparência de virtude disfarçada de ego. A vontade sincera de fazer o bem, de crescer, de contribuir com o todo mesmo quando ninguém está olhando, é o que diferencia o sábio do manipulador, o justo do oportunista e o iluminado do vaidoso. No fim das contas, o tamanho de um ser humano não está na sua conta bancária, nem no número de títulos que carrega. Está na sua generosidade, no que ele entrega ao mundo, no impacto positivo que deixa nas vidas com as quais ele cruza. A sociedade nos ensinou a admirar quem acumula, mas se o valor estivesse no acúmulo, então os objetos seriam mais valiosos que os seres, e não são. O verdadeiro valor de uma vida está naquilo que ela desperta, transforma e faz florescer nos outros. Crescer como ser humano, portanto, não é sobre ter mais, é sobre ser mais. Ser mais verdadeiro, mais íntegro, mais desperto e mais responsável pelo que se é e pelo que se causa no mundo. Mas e a consciência? O que é exatamente a consciência? Bom, a consciência escapa das definições fáceis. Não é o simples fato de estar desperto, nem o funcionamento automático da mente, nem o fluxo constante de pensamento. Não é aquilo que pensa, é aquilo que observa o pensamento. É aquilo que vê o medo nascer, mas que não é o medo. É aquilo que assiste a raiva crescer, mas não é a raiva. A consciência é o que permanece quando todas as emoções cessam, quando o barulho da mente silencia, quando o ego se cala, quando o corpo dorme. A consciência é a testemunha silenciosa, a presença que observa tudo, inclusive o próprio eu. É a centelha que nunca se apaga. As tradições espirituais mais antigas falam dela com reverência, não como uma função biológica, mas como um mistério sagrado, um elo entre o visível e o invisível, um olho espiritual que enxerga além da forma. Dizem os antigos que o ser humano é um encontro entre essência e aparência, entre alma e carne, espírito e barro. Nós viemos de dois mundos, do eterno e do efêmero, e a consciência é o ponto de contato entre esses dois reinos. A alma, sendo sutil demais para interagir diretamente com a matéria, projeta um raio de si, uma extensão perceptiva para experimentar a densidade da vida. Esse raio é a consciência. Ela é o viajante cósmico que mergulha no tempo, através dos véus do esquecimento e pisa na Terra envolto num corpo limitado por um nome, uma história e por um rosto que muda com os anos. Mas a consciência não é o corpo, ela apenas o veste. Nem é o ego, esse personagem que se acha o autor da história. O ego é como a máscara de um autor e a consciência é o palco, é o ator e também o público que assiste. Ela está por trás de tudo. Ela sente, mas também sabe que está sentindo. Age, mas também observa a ação. Pensa, mas também contempla o próprio pensamento. E o que ela busca? Aprender, crescer, evoluir. Como um mergulhador em águas profundas, a consciência desce pelas camadas da realidade, da matéria bruta às emoções mais densas, das ilusões do ego aos chamados da alma. A cada mergulho, ela traz algo à tona: experiências, aprendizados, verdades
e leva tudo de volta à alma, como um filho que viaja ao mundo e volta com histórias para contar. Cada dor enfrentada, cada amor vivido, cada escolha feita com coragem ou medo, tudo se grava na consciência, não como julgamento, mas como registro, como matéria-prima para lapidar o ser. Nada se perde, tudo conta, tudo importa. E é por isso que tantas tradições dizem que consciência é sagrada, porque ela é a única coisa que você leva daqui. O corpo fica, o nome some, a memória falha, mas a consciência desperta ou adormecida atravessa mundos. E quanto mais desperta ela estiver, mais luz você carrega. Elevá-la é o propósito da existência humana. Nós não estamos aqui apenas para consumir, acumular ou sobreviver. Nós estamos aqui para transformar a experiência em sabedoria, a dor em compaixão e a queda em humildade. Estamos aqui para acender luz onde ainda há sombra, dentro e fora, para nos tornarmos melhores do que éramos antes, não em aparência, mas em essência. A consciência não evolui com diplomas, nem com títulos, nem com seguidores, nem com contas bancárias recheadas. Ela cresce quando você age com integridade, mesmo quando ninguém está olhando, quando perdoa o imperdoável, quando reconhece o outro como uma parte de si, quando mesmo cansado, escolhe amar. Ela se expande a cada vez que você silencia o ego para escutar a alma, a cada vez que escolhe a verdade, mesmo que ela custe, a cada vez que diz não ao que te diminui e sim ao que te faz lembrar de quem você é. Por isso, elevar a consciência não é um luxo espiritual, é uma urgência evolutiva. É a diferença entre existir e viver com propósito. É a jornada de retorno ao lar, não um lugar, mas um estado de ser. Porque no fim, tudo o que importa é o quanto você despertou, o quanto você amou e o quanto você iluminou. E tudo isso só a consciência pode saber. E isso nos traz a uma pergunta decisiva. Como alguém gostaria de ser lembrado no último dia de vida? Como alguém que acumulou coisas ou como alguém que fez a diferença? Essa resposta revela muito sobre o propósito de uma vida, e é somente quando se tem um propósito claro que os limites se tornam visíveis. Quem não quer chegar a lugar nenhum não vê barreiras, porque não há direção. Mas quem deseja crescer, servir, deixar rastros de luz, logo percebe onde ainda precisa melhorar, onde ainda precisa trabalhar. Reconhecer os próprios limites não é sinal de fraqueza, é sinal de lucidez, é sabedoria em ação. É humildade que compreende que ainda há caminho a ser percorrido, virtudes a serem cultivadas e dores a serem curadas. O ego vê o limite como humilhação, a alma vê o limite como oportunidade de expansão. A vida em sua essência mais pura não é uma corrida por conquistas externas, é uma jornada interior, uma lucidez, uma travessia do ego à alma. E a consciência não é um dom pronto, um presente que se recebe embalado. É um campo que se cultiva, um músculo que se exercita, uma chama que se alimenta, a cada gesto, a cada escolha, a cada renúncia, cheia de presença. No fim, o ser humano é do tamanho da sua luz e só acende luz quem tem coragem de olhar para dentro, porque é lá, na mais profunda caverna da alma, onde mora a escuridão negada, que também repousa o brilho mais autêntico. É no enfrentamento da própria sombra que se conquista a verdadeira liberdade. Por isso, a pergunta permanece: quem é você em sua essência mais profunda? A resposta talvez não esteja pronta, talvez leve ainda uma vida inteira para ser vivida, mas buscar por ela com sinceridade, firmeza, com humildade, já é por si só um ato sagrado, já é um sim à existência, já é uma resposta em construção. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe, curta, deixe aqui os comentários e se inscreve no canal. Compartilhar essas mensagens é uma das coisas que vai te ajudar muito na sua evolução. E responda aqui se você souber: quem é você em sua essência mais profunda?